Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Fernando Jesus e a partir de agora você confere comigo o que é notícia no Brasil e no mundo, nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o Banco Central citou a disparada do dólar e o anúncio do pacote fiscal como determinantes para a alta de juros na ata da última reunião do Copom. Mas após a divulgação do documento que prevê novas altas na taxa Selic, o dólar subiu ainda mais e chegou a R$ 6,20, inclusive batendo um novo recorde. Na semana passada, a reunião do Copom resultou na elevação da taxa Selic pela terceira vez seguida, agora para 12,25% ao ano. A alta foi de 1 ponto percentual. O Banco Central indicou 2 novos aumentos da mesma magnitude no começo de 2025, que se caracteriza como um choque de juros na economia. A justificativa para a alta foi a disparada do dólar, que chegou a operar acima de R$ 6 nas últimas semanas, em conjunto com a percepção dos agentes econômicos sobre o anúncio do pacote fiscal. O Banco Central também mandou um recado à equipe econômica do governo, que a política para as contas públicas deve ser harmoniosa com a política de juros para evitar um aumento maior da taxa Selic. Nesta segunda, o Banco Central decidiu fazer um leilão de linha de 3 bilhões de dólares, um tipo de empréstimo e vendas de 1 bilhão e 600 milhões de dólares no mercado à vista para tentar conter a alta da taxa de câmbio. Mesmo assim, a taxa de câmbio fechou com um novo recorde, R$ 6,09. O mercado reagiu mal ao pacote do governo, porque além dos cortes de gastos esperados, foi anunciado o aumento da faixa de isenção do imposto de renda das pessoas físicas para até R$ 5.000. Segundo analistas, a ampliação da faixa de isenção favorece 32% dos trabalhadores que ganham acima de 2 salários mínimos. Apesar dessa reação, a medida ficou para o ano que vem e, com isso, não poderia ter afetado a economia. E começou nesta semana o período para os consumidores de São Paulo renegociarem as dívidas. O PROCON do Estado paulista vai receber pedidos de renegociação até o dia 17 de janeiro. Acompanhe. O PROCON de São Paulo realiza até o dia 17 de janeiro a segunda edição do Renegocia, mutirão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para negociar dívidas bancárias e não bancárias e prevenir o superendividamento. Conforme o Renegocia, os consumidores podem registrar suas dívidas, apresentando uma proposta de pagamento ou solicitando ao credor uma outra condição mais favorável para a quitação do débito. Os débitos que podem ser renegociados são os referentes à energia elétrica, água, planos de saúde, dívidas bancárias e não bancárias, com exceção de financiamento de imóveis, aquelas que tenham bens como garantia e crédito rural. O cadastramento pode ser feito direto no site do PROCON ou presencialmente, mas deve ser feito o agendamento em algum dos 3 endereços na capital paulista. No litoral e interior, os consumidores interessados no programa podem procurar as unidades do PROCON ou registrar o caso diretamente no site do órgão. E um dos principais benefícios trabalhistas do país, o 13º salário, deve ter a sua segunda parcela depositada até esta sexta-feira, conforme determina a legislação. Vamos ver. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, DIEESE, o salário extra injetará cerca de 321,4 bilhões de reais na economia esse ano. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.096,78, somadas as 2 parcelas. Segundo a Lei 4.090/1962, que criou a gratificação natalina, tem direito ao 13º salário, aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada pelo menos 15 dias. Dessa forma, o mês em que o empregado tiver trabalhado 15 dias ou mais será contado como mês inteiro,
com pagamento integral da gratificação correspondente àquele mês. Trabalhadores em licença maternidade afastados por doença ou por acidente também recebem o benefício. No caso de demissão sem justa causa, o 13º deve ser calculado proporcionalmente ao período trabalhado e pago junto com a rescisão. No entanto, o trabalhador perde o benefício se for dispensado com justa causa. O 13º salário só será pago integralmente a quem trabalha há pelo menos um ano na mesma empresa. Quem trabalhou menos tem a receber o proporcional. O trabalhador deve estar atento quanto à tributação do 13º. Sobre essa gratificação, incide tributação de imposto de renda, INSS, e, no caso do patrão, fundo de garantia por tempo de serviço. No entanto, os tributos só serão cobrados no pagamento da segunda parcela. A primeira metade do salário é paga integralmente sem descontos. A tributação do 13º é informada num campo especial na declaração anual do imposto de renda da pessoa física. E a Polícia Federal prendeu hoje um delegado e mais 3 policiais civis de São Paulo suspeitos de atuar para o PCC. Outras 2 pessoas também foram presas e ainda mais 2 que são procuradas. A ação é relacionada ao homicídio do delator Vinícius Gritzbach. A Operação Tácitos é realizada pela Polícia Federal e promotores do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, com apoio da Corregedoria da Polícia Civil. Ao todo, são cumpridos 8 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão na capital de São Paulo e nas cidades de Bragança, Paulista, Igaratá e Ubatuba, no interior do estado. Também foi determinado o cumprimento de medidas cautelares, como o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens. A operação é resultante do cruzamento de diversas investigações, inclusive o assassinato do delator Vinícius Gritzbach, em 8 de novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O delegado preso é Fábio Baena, que foi acusado por Gritzbach em sua delação premiada de extorsão. Na época, Baena comandava uma investigação em que o delator era suspeito de mandar matar 2 integrantes do PCC, segundo a PF. As apurações levaram à descoberta de um esquema criminoso que envolveria manipulação e vazamento de investigações policiais, venda de proteção a criminosos e corrupção para beneficiar um esquema de lavagem de dinheiro da facção. As investigações apontam que o PCC, com o apoio dessa organização criminosa, movimentou mais de 100 milhões desde 2018. Os investigados, de acordo com suas condutas, vão responder pelos crimes organização criminosa, corrupção ativa e passiva e ocultação de capitais. As penas somadas podem alcançar 30 anos de reclusão. E uma operação na favela da Rocinha mobilizou centenas de policiais em um combate contra o Comando Vermelho, principal facção criminosa do Rio de Janeiro. O nosso repórter Joenison Santos traz mais detalhes. Cerca de 400 policiais militares de 11 batalhões deram início a uma operação na Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio, na madrugada desta terça-feira. A ação foi coordenada pelo Comando de Operações Especiais com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ao todo, 34 mandados foram cumpridos contra integrantes do Comando Vermelho. A operação resultou em um suspeito morto e outros 4 baleados, além de um traficante preso. O homem morto durante a operação foi identificado como Vitor dos Santos Lima, também conhecido como Playboy. De acordo com as informações, Vitor era o principal segurança do traficante John Wallace da Silva Viana, o Johnny Bravo, chefe do tráfico na comunidade. Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que os policiais que participaram da operação estavam utilizando câmeras de uso corporal e que irregularidades podem ser denunciadas à ouvidoria da corporação através do telefone ou e-mail. Segundo o presidente da Associação de Moradores da Rocinha, João Bosco Barros, a Estrada da Gávea, escolas e clínicas da família foram fechadas devido ao confronto. A Secretaria Municipal de Educação também se pronunciou dizendo que 8 unidades escolares foram impactadas pela ação. Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que a Clínica da Família Maria do Socorro suspendeu o funcionamento nesta terça.
Entretanto, a clínica da família Rinaldo de Lamária mantém o atendimento à população suspenso, apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. E a Polícia Federal desarticulou um esquema de tráfico de drogas internacional que teria movimentado mais de 2 bilhões de reais em 2 anos. São cumpridos mais de 30 mandados em 5 unidades da federação. Acompanhe. Uma operação da Polícia Federal desativou um esquema de tráfico de drogas dentro e fora do Brasil. Em 2 anos, a quadrilha teria movimentado mais de 2 bilhões de reais. Segundo as investigações, também foram encontrados indícios da prática de crimes violentos, inclusive contra próprios membros da organização. Os agentes da PF tentam cumprir 32 mandados, sendo 19 de prisão e 13 de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Amazonas, Bahia e no Distrito Federal. Além dos mandados, foram expedidos pela 10ª Vara Criminal da Justiça Federal. Também foi autorizado o bloqueio das contas de 38 investigados e o cancelamento das atividades de 7 empresas. As investigações começaram em abril do ano passado, com a apreensão de 1,5 toneladas de drogas e 5 fuzis, pela Polícia Civil do Amazonas. Segundo a corporação, os entorpecentes seriam enviados para a capital federal. Além dos mandados cumpridos no Brasil, a Polícia Federal solicitou a inclusão de um dos suspeitos na lista vermelha da Interpol. Para a corporação, os alvos da operação movimentavam os recursos dos suspeitos, inclusive realizando a remessa de valores à Colômbia, onde reside um dos investigados, para pagamento das drogas. Outro investigado é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa na região Nordeste, mais especificamente nos estados da Bahia e de Sergipe. E olha só, um motorista atropelou um motociclista de propósito no centro de Brasília. O caso aconteceu em setembro, mas está ganhando uma grande repercussão essa semana. Acompanhe. Um motorista atropelou de propósito um motociclista no centro de Brasília. O caso aconteceu em setembro e está repercutindo agora. A câmera interna de um ônibus que estava próximo do momento do acidente registrou tudo. Nas imagens, é possível ver que o carro branco cruza o ônibus em alta velocidade e, em seguida, o motorista joga o carro em cima da moto. Ele chega a parar metros depois, mas vai embora. A família de Luiz Araújo, de 37 anos, acreditava que a morte era um acidente. Mas a esposa do motociclista disse que no local do acidente, uma testemunha revelou que o motorista do carro o atropelou de propósito e foi embora, e que ambos entraram em uma discussão momentos antes do atropelamento. O motorista do veículo, identificado como Carlos Henrique de Souza Mesquita, de 21 anos, foi indiciado por homicídio culposo com 2 qualificações, motivo fútil e dificuldade de defesa da vítima. No dia do acidente, ele compareceu à delegacia acompanhado de seu advogado. E, em depoimento, disse que quem começou a discussão foi a vítima, que o xingou e deu chutes no carro, até que se desequilibrou e caiu da moto. Carlos Henrique diz que prestou socorro, mas que deixou o local porque muitos motociclistas se aproximaram e que foi orientado pelo motorista do ônibus a ir embora. O motorista do ônibus também prestou depoimento e desmentiu essa versão, e disse que Carlos se aproximou e perguntou se Francisco Luiz teria morrido. Ele falou que iria sair fora e voltou correndo para o carro e saiu cantando o pneu. E você lembra da história da garça que estava com uma latinha entalada na garganta e corria risco de morrer? Essa história, felizmente, teve um bom final. E quem vai contar pra gente é o Anderson Nascimento. Equipes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro fizeram na tarde deste domingo a soltura da garça, que tinha um copo plástico preso no pescoço. Segundo especialistas, por ser uma ave silvestre, sensível e arisca, o resgate foi complexo. A garça moura, que foi flagrada no início do mês entalada, teve o resgate realizado mais de 10 dias após o ocorrido. O monitoramento, liderado pelo INEA, mobilizou mais de 80 pessoas, além de embarcações e drones. Após o resgate, a garça foi encaminhada para o CRAS da Estácio, em Vargem Pequena, onde foi submetida a um procedimento cirúrgico que, em poucos minutos, conseguiu retirar o copo do pescoço do animal. O elemento estava
funcionava como um colar ao redor da garganta da ave. As operações foram realizadas pela Secretaria do Ambiente e o INEA, em conjunto com o IBAMA e Secretaria Municipal do Meio Ambiente e outros órgãos ambientais. O secretário do Ambiente, Bernardo Rossi, aproveitou o momento para reforçar a importância da parceria com os órgãos de todas as esferas do governo para a preservação e proteção da fauna. E para falar mais desse assunto, nós vamos conversar agora com o biólogo Jefferson Pires. Ele que encabeçou essa operação para salvar a garça. Boa tarde, Jefferson. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E primeiro eu quero, inclusive, lhe dar os parabéns por essa operação bem-sucedida. Obrigado. Boa tarde. Fico muito feliz aí de poder estar falando sobre esse animal que nos deu bastante trabalho, mas graças a Deus nós tivemos um final feliz. Graças a Deus, um final muito feliz. Então conta pra gente, Jefferson, por favor, os detalhes dessa operação para salvar a garça. Primeiro sobre a sua captura, que com certeza não foi muito fácil, não é mesmo? Sim, muitas pessoas estavam ansiosas para que a gente fizesse a captura, só que a primeira coisa que eu quero falar é que apesar das pessoas muitas vezes terem uma ideia de que é só chegar lá, pegar um animal, ou mesmo atirar um dardo no animal, a ave a gente não pode atirar dardo porque é muito delicada, e se atirar o animal morre, e mesmo assim, depois que o dardo bate, demora aí 10, 15 minutos para fazer efeito anestésico, e esse animal, se por um acaso pudesse acertar receber um dardo, ele ia cair anestesiado num local distante, ia acabar morrendo, afogado ou qualquer coisa do gênero. Então, por causa desses detalhes, é sempre necessário um grande planejamento, né? E foi o que nós fizemos. A gente tentou fazer uma captura ativa em um primeiro dia, no qual reuniu IBAMA, INEA, Patrulha Ambiental do Rio de Janeiro, e só que essa não teve sucesso e a gente sabia que tinha grande chance de não dar sucesso. Após isso, nós resolvemos começar a cevar, no qual nós escolhemos um ponto onde que ela costumava ficar com maior frequência e colocar peixe, né? Ela começou a frequentar o local, mas não de uma maneira muito intensa, e a gente acabou acrescentando outros pontos de ceva, no qual nós montamos uma armadilha e conseguimos realizar essa captura. Então foi uma captura com laço, né? Muito segura para ela, que é primordial. Antes de tudo, nós conseguimos capturar e que ela seja capturada de uma forma que não tenha nenhum risco de lesão para ela. Porque não adianta de nada eu fazer uma captura e esse animal acabar tendo uma outra lesão, ou mesmo ter um risco grande de vida para ela. Então, tudo isso precisa ser muito bem planejado e organizado. E foi feito exatamente dessa forma, por isso que demorou tanto tempo. Tá certo. Você falou aí da dificuldade para pegar a garça e fazer a operação. Então conta pra gente sobre a dificuldade da retirada da latinha da garganta da garça. Ela estava muito debilitada? O copo ele estava no entorno do pescoço, né? Acredito que ela tenha tentado pegar um peixe e provavelmente atravessou o peixe tentou capturar o peixe saiu, ela atravessou o copo no meio, ou mesmo confundiu o copo como sendo uma presa e espetou esse copo. Entrou pelo bico, cabeça, e isso desceu até o final, a base do pescoço. Esse copo estava gerando um garroteamento no local. Graças a Deus a lesão ali era pequena, foi só uma dermatite, mas estava impedindo que essa garça conseguisse deglutir peixes de tamanho de médio a grande. Aí a gente já tinha visto isso em alguns vídeos. Em alguns vídeos nós estávamos observando que ela pegava um peixe, tentava engolir e acabava botando para fora. Inclusive, além da dermatite do copo, ela tinha na base da cabeça, né, no início do esôfago, ela tinha uma pequena perfuração, provavelmente decorrente a um espinho de um bagre ou algo do gênero, que ela deve ter tentado botar para fora, vomitar, e esse fez um pequeno corte. Consegui dar um pontinho ali, um ponto com fio absorvível, para que nós consigamos soltar ela com a maior antecedência possível. Tá certo. E a garça, ao que parece, se recuperou bem. Como foi a reintrodução dela na natureza? Ela se recuperou super bem.
tá? O primeiro dia ela não comeu e eu já imaginava que ela não fosse comer. Essa espécie é uma espécie um pouco chata para comer assim em cativeira, come, mas é sempre mais trabalhoso. No segundo ela comeu, já razoável. E a soltura, nós devolvemos ela no mesmo local de origem, né? Isso é uma coisa que nós defendemos muito, porque é um local onde ela conhece o território dela, ela conhece os indivíduos, ela sabe onde conseguir alimento. Então a gente acabou escolhendo o mesmo ponto de captura e fora isso foi só simplesmente afastar as pessoas, né, os curiosos, tinha bastante gente, mesmo a gente não divulgando muito isso, né, para ela não ficar assustada, não ficar muita aglomeração, acabou que algumas pessoas que estavam passando no local foram observar, mas a gente conseguiu abrir a caixa e ela saiu voando super bem. Tá certo, então. Agradeço demais a sua participação, Jefferson. E, mais uma vez, parabéns por essa operação que não foi nada fácil. Nós acabamos de conversar com o biólogo Jefferson Pires. Jefferson, uma ótima terça-feira para você. Para você também. Um grande abraço. Bom, e agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos então ver os vídeos que são destaque hoje nas redes sociais. Vamos começar com esse vídeo do litoral paulista. Uma gangue conhecida como Gangue das Lives está gerando pânico lá no Guarujá. Os assaltos são gravados e publicados nas redes sociais. Vamos ver. Essas imagens do Guarujá no litoral paulista são revoltantes. Podemos ver nas imagens a chamada Gangue das Lives correndo para a praia após um assalto. A gangue realiza assaltos na região do Guarujá e depois publica os vídeos nas redes sociais. O roubo aconteceu na praia de Pitangueiras, neste domingo. Em outro vídeo, podemos ver vários bandidos segurando um homem e pegando todos os pertences dele. Segundo testemunhas, o roubo aconteceu por volta das 8h40 da manhã. As autoridades policiais estão analisando as imagens e se colocaram à disposição das vítimas para formalizar o registro e iniciar as investigações, afirmou a Secretaria de Segurança Pública. A Prefeitura do Guarujá não se manifestou sobre a atuação da gangue. Realmente um caso bastante revoltante. E agora a gente vai ver um crime que não deu muito certo. Um homem resolveu assaltar uma joalheria, mas quando pensou em fugir, ficou preso dentro do estabelecimento. Dá só uma olhada. Tudo aconteceu muito rápido. O homem entrou na joalheria com um tijolo na mão e com um golpe muito rápido ele quebrou a vitrine, pegando algumas joias. E quando pensou em correr, a porta da loja se fechou. O ladrão ainda tentou abrir a porta para fugir, mas um homem que estava no local o agarrou e não deixou com que ele escapasse. O crime aconteceu em Istambul, na Turquia. A polícia chegou rapidamente no local e o homem foi preso em flagrante. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a previsão do tempo para essa época de fim de ano. Vamos conferir na reportagem. Faltando uma semana para a véspera do Natal, o tempo quente deve começar a aparecer com muitas nuvens e pancadas de chuva em boa parte do país. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte devem ter os maiores volumes de chuva nesse meio tempo. Já no fim de semana, antes das festas, uma frente fria deve passar pelo país, deixando o tempo bastante instável, principalmente no Sudeste. E depois do fim de semana, a previsão é que a chuva vá diminuindo ao longo dos dias, com previsão de mais pancadas isoladas, mas sem muita força. Já no dia 25, a frente fria avança e perde a intensidade. Na região sul do país, a previsão para os dias 24 e 25 é de calor, aumento da nebulosidade e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Já na região sudeste, o sol vai aparecer de manhã, mas ao longo da tarde vai vir o tempo nublado. E chuvas devem aparecer durante a noite. Já no centro-oeste, em Mato Grosso do Sul, a previsão é de bastante sol. Já no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso, o período de sol deve ser mais extenso ao longo do dia, com chuvas isoladas durante a tarde e a noite. No Nordeste do país, o clima para a véspera do Natal e para o Natal, o sol deve vir forte, como de costume, e as chuvas devem aumentar um pouco no interior dos estados. Já na região norte, a mistura de calor e muita umidade deve formar nuvens carregadas e provocar bastante chuva na região. Um alerta também para chances de temporais em alguns lugares.
A previsão de dias quentes e com pancadas de chuva segue a tendência do que foi projetado para o mês de dezembro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a expectativa é de um dezembro com mais chuvas do que o comum em grande parte do norte, do nordeste do Mato Grosso, São Paulo, sul de Minas Gerais e oeste do Piauí. Apesar da chuva prevista, as temperaturas devem ficar acima da média para grande parte do país. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem está aqui ao meu lado para trazer as informações é o Pedro Veraldi. Boa tarde, Pedro, seja muito bem-vindo. E hoje aconteceu o FIFA Awards, não é mesmo? Como foram os brasileiros indicados na premiação? Isso mesmo, Fernando. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. A premiação foi muito boa para os brasileiros. A Marta venceu o prêmio de gol feminino mais bonito do ano. A rainha do futebol venceu o troféu que foi batizado com o nome dela. O Thiago Maia, do Internacional, foi premiado com o troféu Fair Play, por todas as suas ações solidárias durante as enchentes do Rio Grande do Sul. O vascaíno Gui, portador de uma doença rara, venceu como torcedor do ano. E depois de 17 anos, o Brasil finalmente tem o melhor jogador do mundo de futebol. O atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, levou o prêmio e se igualou a nomes lendários do nosso esporte. Tá certo. E por falar em melhor do mundo, tem jogador que já ganhou esse prêmio e agora vai ter um cargo importante no futebol brasileiro, não é mesmo? Pois é, Fernando. O Ronaldo Fenômeno anunciou que gostaria de ser o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Vamos conferir. O craque artilheiro e campeão com a seleção brasileira anunciou que tem planos sólidos de se tornar o próximo presidente da CBF. Ronaldo Fenômeno viaja esta semana ao Brasil para começar os processos da candidatura, buscando o apoio de clubes e entidades. Para oficialmente se tornar candidato, Ronaldo precisa do apoio de pelo menos 4 federações estaduais e 4 clubes. O ex-atleta está confiante no processo e ainda diz que a motivação é trazer de volta o respeito pelo futebol brasileiro a nível mundial. Com o processo de venda do Real Valladolid, Fenômeno afirmou que se dedicará 100% à campanha eleitoral, ainda sem data para acontecer. O mandato de Edinaldo Rodrigues vai até março de 2026 e terá um período de espera de 1 ano antes do fim do mandato para convocar as eleições presidenciais. E ainda falando de esportes, vamos falar do mercado da bola. O mercado está bem movimentado, principalmente no setor de treinadores, Pedro. Está sim, Fernando. O Vasco e o Santos buscam um técnico e o São Paulo quer um camisa 10 de peso. Vamos conferir. O Vasco está em busca de um novo técnico. O nome da vez é o ídolo do Grêmio, Renato Gaúcho. A diretoria do Cruz Maltino se reuniu com o treinador por 2 dias seguidos. E agora, a decisão está na mão do técnico. Foi acordado que, caso o Renato aceite, a comissão técnica dele também seria contratada. Outro time que está com dificuldades para contratar um treinador é o Santos. O plano A era o treinador do Vélez da Argentina, Gustavo Quinteiros, mas ele ainda não deu uma resposta para o alvinegro praiano. Com essa incógnita, a diretoria foi à Argentina para conversar pessoalmente com o treinador. E agora está de olho em outro Gustavo, só que esse é o comandante do Racing, Gustavo Costas, que foi campeão da Sul-Americana em cima do Cruzeiro. Outro argentino repercutiu nas redes sociais. O atacante da Roma, Dybala, entrou no radar do São Paulo. O jogador tem vínculo com o time italiano até junho do ano que vem e em janeiro já pode assinar um pré-contrato. Mas a diretoria são paulina vê a negociação como muito difícil. Bom, Fernando, por hoje é só. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos que nos acompanham. Tá certo, Pedro. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima terça-feira para você. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima terça-feira para você também que nos assistiu até agora e até mais. Até mais.